Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar de cabeça no informativo 1197 do Supremo Tribunal Federal, de 11 de novembro de 2025. Isso aí. E a missão é sempre a mesma, né? Tentar traduzir o que essas decisões significam na prática. Exatamente. E hoje tem de tudo, desde a confusão em um protesto de rua até as letrinhas miúdas da aposentadoria do servidor público. São temas que, definem as regras do nosso jogo diário. Vamos nessa. Ok, vamos começar com um cenário que, acho que todo mundo consegue imaginar. Uma manifestação popular que, por algum motivo, acaba em confronto. Infelizmente é algo que acontece. E no meio da confusão, uma pessoa que estava por ali só passando é ferida pela polícia. A pergunta que fica é: de quem é a responsabilidade? A conta vai pra quem? E mais importante, como se prova isso, né? Justamente. A gente tem aqui o recurso extraordinário 1467145, que veio lá do Paraná. E o tribunal de lá tinha jogado a batata quente no colo do cidadão. Sei. Eles diziam que a vítima tinha que provar que não estava envolvida, que era inocente. Isso. O ônus da prova era todo da vítima. E o pulo do gato nessa decisão do STF foi inverter completamente essa lógica. E como eles fizeram isso? A base para isso é um dos pilares da nossa Constituição, lá no artigo 37. A responsabilidade objetiva do Estado. Ok, traduzindo do juridiquês. Em bom português, quer dizer que o Estado responde pelos danos que seus agentes causam a terceiros, ponto. Não precisa provar que o policial agiu com culpa ou com má fé, sabe? Ah, entendi. É chamada teoria do risco administrativo. Se a atividade do Estado gera um risco para a sociedade, é ele quem arca com as consequências. Peraí, mas isso não parece um pouco radical? Quer dizer que se a pessoa tava, no meio do quebra-quebra, talvez até participando da confusão, a responsabilidade ainda é do Estado. Ótima pergunta. É aí que entra a nuance da coisa. A responsabilidade do Estado não é absoluta. Certo. Existem as chamadas excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima. Se o Estado conseguir provar sem sombra de dúvida que o dano foi causado unicamente pela atitude daquela pessoa, aí sim ele se isenta. Ah, bom. A grande virada de chave do STF não foi dizer que o Estado é sempre culpado. Foi definir quem tem o dever de provar. Antes, era a vítima. Agora é o Estado que tem que se virar para provar a culpa da vítima. Ah, agora ficou muito mais claro. Então o padrão agora é: aconteceu um dano numa operação policial, a presunção é de responsabilidade do Estado. Exatamente. E ele que lute para provar o contrário. Faz todo sentido. E tem mais. O STF fixou uma tese muito importante. O simples fato de alguém estar presente na manifestação não significa de forma alguma que essa pessoa tem culpa. O direito de reunião é sagrado, né? Claro. O recado do Supremo é que o poder público precisa ser extremamente diligente, não só na hora de agir, mas também na hora de documentar e provar que sua ação foi correta. Então, no final das contas, o que isso significa é que o STF colocou um freio na possibilidade de o Estado agir de forma, descuidada e depois só dizer: prove que eu errei. Perfeito. A partir de agora, o governo já entra no jogo como o principal responsável pela segurança. É uma camada de proteção bem mais robusta para quem decidir ir pra rua exercer sua cidadania. E essa ideia de poder central estabelecendo as regras do jogo, isso vai muito além da segurança pública. É o coração de uma queda de braço constante entre a União e os Estados. A famosa briga de competências. Exato. E a gente viu isso em dois casos recentes que, à primeira vista, não tem nada a ver um com o outro. Um sobre empréstimo consignado em Rondônia e outro sobre energia verde em Santa Catarina. Vamos para Rondônia primeiro, então. A ação direta de inconstitucionalidade 5.022. Lá eles criaram uma lei estadual que, olha só que curioso. Eu lembro desse caso. Ela permitia que servidores públicos simplesmente cancelassem seus empréstimos consignados, sem precisar do ok do banco, se a instituição financeira estivesse em liquidação. Parece uma medida para proteger o servidor, né? A intenção pode até ter sido boa, mas o STF foi unânime em dizer que o Estado não podia fazer isso. E por quê? O motivo é bem direto. A Constituição diz que legislar sobre direito civil, que são as regras dos contratos, e sobre política de crédito, é competência privativa da União. Ah, ok. Um Estado não pode criar uma regra própria que altera um contrato de empréstimo. É como se um time de futebol resolvesse, no meio do campeonato, que no seu estádio o gol vale por 2. Não pode. As regras têm que ser as mesmas para todo mundo. Entendi o argumento jurídico. Mas, sendo um pouco a advogada do diabo aqui, essa decisão não acaba protegendo mais os grandes bancos do que o servidor lá de Rondônia, que de repente ficou com o dinheiro preso e sem ter de quem cobrar? Essa é a encruzilhada. A curto prazo, para aquele servidor específico, a lei estadual parecia uma solução. Mas se a gente olha o quadro geral, o efeito seria catastrófico. Como assim? Imagina o caos no sistema financeiro. Um banco teria que calcular o preço dos seus empréstimos de forma diferente em cada estado, dependendo das leis criativas de cada lugar. Nossa, o crédito ficaria mais caro. Muito mais caro e mais difícil, justamente nos lugares com mais insegurança jurídica. Ao garantir a uniformidade da regra, o STF, na verdade, protege o sistema como um todo, o que, a longo prazo, garante que o crédito continue existindo para todo mundo. E é aqui que fica muito interessante, porque essa mesma lógica de quem manda no quê apareceu num setor completamente diferente com uma roupagem super moderna. Energia. Sim, a ADI 7332, de Santa Catarina. Isso. A lei catarinense obrigava as empresas de energia a gastar no mínimo 5% da sua verba de pesquisa em projetos de transição energética justa. Uma causa nobre, sem dúvida. Nobre, mas que esbarrou no mesmíssimo problema. E aqui a decisão foi dividida, o que mostra como o tema é espinhoso. E o que a maioria decidiu? A maioria declarou essa obrigação de investimento inconstitucional. O motivo? O mesmo de Rondônia. Legislar sobre energia e definir as regras dos contratos de concessão é tarefa da União.
Já existe uma lei federal que diz como esse dinheiro de pesquisa deve ser usado. O Estado não pode chegar e criar uma obrigação nova. Exatamente. Não pode criar um novo destino para esse dinheiro. Espera, isso parece contraditório. Pelo que eu li, o STF derrubou essa obrigação de investir, mas manteve uma parte da lei de pé. Como assim? Ah, essa é a grande nuance. O STF validou o trecho da lei que apenas criava a política estadual de transição energética. Seus princípios, seus objetivos. Só a parte, digamos, teórica. Tipo isso, a Corte entendeu que, nesse ponto, Santa Catarina estava exercendo sua competência de proteger o meio ambiente, que é uma responsabilidade de todos, União, estados e municípios. A diferença é sutil, mas fundamental. Tenta explicar de outro jeito. Pensa assim, o Estado pode desenhar o mapa do tesouro, indicar a direção, criar uma visão de futuro. Isso é política. O que ele não pode fazer é obrigar as empresas a comprar a pá e cavar num lugar específico que a lei federal não mandou. O mapa é válido, a ordem para cavar, não. Gostei da analogia. Essa busca por um padrão nacional, por regras claras que valem para todo mundo, também aparece quando o STF olha para as regras da própria administração pública, né? Com certeza. E temos dois casos que mostram bem isso. O primeiro é o tema 1244, que veio de São Paulo. A pergunta era bem direta. Qual? Um órgão público pode usar o salário mínimo como base para calcular o valor de uma multa administrativa? Essa é clássica. Eu lembro que essa proibição de vincular o salário mínimo a qualquer coisa foi criada lá atrás, nos tempos de hiperinflação, certo? Perfeita a lembrança. A ideia era quebrar o efeito dominó, onde um aumento virava uma bola de neve e arrastava tudo junto. A lógica constitucional é exatamente essa, evitar a indexação da economia. No entanto, o STF já há algum tempo faz uma distinção importante. Que seria? Uma coisa é usar o salário mínimo como indexador, ou seja, como um gatilho que reajusta automaticamente outros valores. Outra coisa, bem diferente, é usá-lo como um mero parâmetro de referência na hora de fixar um valor. Então é como usar uma régua para medir algo uma única vez, e não como usar um termostato que fica ajustando a temperatura da sala o tempo todo. Analogia perfeita. No caso da multa, o valor é fixado uma vez, usando o salário mínimo daquela data como referência. A multa não vai ser reajustada todo mês. Entendi. Por ser um evento único, punitivo, não gera aquela ciranda da inflação que a Constituição quer evitar. E tem um lado pragmático também, né? Qual? O Supremo pensou no efeito sistêmico. Se eles declarassem isso inconstitucional, criaria um vácuo. Vários conselhos profissionais, como o de farmácia, que era o caso concreto, ficariam sem critério nenhum para aplicar multas. Isso enfraqueceria a fiscalização. E fechando o nosso raio-x do informativo, vamos para um tema que afeta a vida de milhares de servidores: a aposentadoria. Também em São Paulo, na ADIM 7.676. Um tema sempre sensível. A regra paulista exigia que o servidor, para se aposentar, tivesse que passar no mínimo 5 anos na mesma classe ou nível da carreira. Isso parece um detalhe, mas pode ser uma baita armadilha. Uma armadilha, exatamente. E o STF, de forma unânime, derrubou essa exigência. Foi unânime. Sim. A Corte só reforçou o que já diz há muito tempo. A Constituição Federal exige tempo mínimo no cargo efetivo, que é o cargo para o qual a pessoa fez concurso. E não na classe ou nível. Exato. Classe e nível são apenas degraus dentro da mesma carreira, sabe? Pelos quais o servidor vai progredindo. Criar essa exigência de 5 anos no último degrau é inventar uma regra mais dura do que a própria Constituição prevê. Mas nem a grande reforma da Previdência de 2019, que mudou tanta coisa, deu essa liberdade para os estados. Qual seria o interesse de São Paulo em criar uma regra mais apertada? Economizar, talvez? A motivação fiscal certamente existe, mas não se sobrepõe à Constituição. E esse foi um ponto que o STF frisou. Nem a Emenda Constitucional 103, a reforma da Previdência, alterou essa regra básica do tempo no cargo. Entendi. O que a gente vê aqui é o Supremo agindo como um guardião da simetria. Os estados até ganharam mais autonomia para legislar sobre previdência, mas existe um limite. Eles não podem criar obstáculos que a norma federal, que é o teto de todo mundo, não criou. Então, fazendo um balanço do que a gente conversou, o que fica é a imagem de um Supremo Tribunal atuando como um grande equalizador do sistema. É uma boa definição. Seja protegendo o cidadão numa manifestação, seja definindo as fronteiras de poder entre União e Estados, ou padronizando as regras para quem trabalha para o próprio governo. A linha que costura todas essas decisões é a busca por segurança jurídica e clareza. O objetivo é evitar que o Brasil se torne uma colcha de retalhos legislativa, onde cada estado tem suas próprias regras para contratos, para energia, para aposentadoria. Uma bagunça. Seria uma bagunça. Essa uniformidade defendida pelo STF é o que, em tese, mantém a coesão de um sistema jurídico tão complexo como o nosso. O que nos deixa com uma boa pergunta para refletir depois, né? Essa centralização de poder na União, que garante regras iguais para todos, ela não acaba, por outro lado, podando a capacidade dos estados de inovar, de criar soluções específicas para os seus próprios problemas? É a grande questão do federalismo. Ou será que, num país continental como o Brasil, essa centralização é mesmo a única cola que consegue manter tudo junto? Fica aí a provocação.